Bom, buonasera a tutti. Prazer tê-los aqui conosco em mais um webinar do Comitê Jurídico COJUR da Italcam, a Câmara Italiana de Comércio de São Paulo. Hoje o encontro é um encontro promovido pelo Núcleo de Direito Esportivo. Eu digo que é um evento puro sangue, porque todos aqui participam do núcleo, participam do COJUR. Então é uma satisfação ter aqui a Flávia, o Geraldo, Antônio, Vicente, né, Xará, bonito nome, hein, Vicente? E o Caio Galati, que é o coordenador do núcleo. O tema atual, eu divulguei o evento aqui para os meus alunos do Mackenzie, também vários já falaram, não, vou participar, isso tem tudo a ver com a minha pesquisa e tal. Então, acho que vocês acertaram aí na escolha. Eu quero agradecer mais uma vez, lembrar que esse evento ele é gravado e depois ele fica disponível no YouTube da Italcam. E nós já registramos isso, o acesso que nós temos nos eventos depois. Muita gente não consegue acompanhar ao vivo, mas depois acompanha as nossas gravações. Então, eu desejo a vocês um ótimo trabalho. Vou aprender com vocês, acompanharei o evento e passo a bola, já que é direito esportivo, ao Caio, para fazer a moderação do evento. Grazie, in bocca al lupo. Obrigado, Vicente. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que estão aí nos ouvindo, agradecer aqui os nossos palestrantes, né? Como o Vicente disse, todos fazem parte aqui do Núcleo de Direito Esportivo, do COJUR, então, para mim, é uma honra estar moderando aqui esse tema que é um tema extremamente em evidência, né? Um tema que hoje tem muita repercussão jurídica, causa muitas dúvidas, né? É um tema que hoje movimenta o mercado aí, que são os desafios jurídicos e regulatórios de esporte no Brasil. Antes de começar, a gente tem um time de peso aqui, eu até queria passar um pouco do currículo de cada um para quem tá ouvindo aqui conseguir perceber o tamanho do evento que a gente está conseguindo proporcionar hoje. Começando pela Flávia Amaral, que é sócia do Trent Rossi Watanabe, especialista em direito digital, proteção de dados, propriedade intelectual e franquia. Também, atualmente, ela coordena o Núcleo de Propriedade Industrial e Fashion Law da Câmara Italiana de Comércio. O Vicente Rosenfeld é advogado do Trent Rossi Watanabe, formado em Direito pela PUC-Rio, com foco em propriedade intelectual, tecnologia, integrou o Departamento Jurídico da FIFA entre 2011 e 2014 e prestou consultoria para o comitê organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Antônio Bratefisch, advogado especialista em esportes eletrônicos, trabalha com as principais equipes, streamers, influenciadores e organizadores do torneio, dentro do cenário, sócio do CO Crivelli Advogados, especialista em direito processual civil e contratos pela PUC São Paulo, especialista em direito do trabalho pela PUC São Paulo, em direito processual do trabalho pela PUC São Paulo, MBA em administração de empresas pela GV, e autor do livro Introdução ao Estudo de Sports Law, Direito do Esporte Eletrônico. E, por fim, não menos importante, Geraldo Fonseca, doutor em mestre pela PUC São Paulo, professor da PUC Campinas, professor de pós-graduação da PUC São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul, integrante do Fórum Nacional de Recuperação de Empresas e Falência, constituído pelo CNJ para aprimoramento dos processos de recuperação judicial. Autor dos livros Manual da Recuperação Judicial e Reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência Comentada e Comparada, entre outros. E sócio do Fonseca Vanucci Abreu. Então, o currículo fala por si, né? Para mim é uma honra estar nessa moderação. E já queria passar a bola aqui para o Antônio, começando. O Antônio que tem uma experiência muito grande nos esportes eletrônicos. E trazendo o principal paralelo aí entre games, né? E esportes. Porque, na verdade, acho que todo mundo tem um videogame em casa ali, joga no final de semana, joga diariamente, né? Na minha época,
Pac-Man, né, Geraldo, aqui, mais antigo, agora já está mais aperfeiçoado. E a gente queria entender quais são as diferenças entre o games, né, que é o que a gente joga, e o esportes. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite, Caio. Obrigado pelo convite, participar, falar sobre esportes eletrônicos. Queria agradecer também os meus colegas aqui de mesa virtual, Flávia, o Geraldo, o Vicente, e falar sobre esportes eletrônicos dentro da comissão desportiva é sempre muito importante, porque é sempre uma luta falar sobre esportes eletrônicos e atrelar ele como uma atividade esportiva de fato, e várias discussões que são feitas sobre esse tema. Eu vou explicar para vocês aqui o esporte eletrônico, as diferenças que ele tem sobre os games em geral, a necessidade de uma regulamentação ou não do esporte eletrônico e trazer alguns conceitos de funcionamento, de como essa prática se estabelece. Acho que esse é um pontapé inicial para todas as outras dúvidas e discussões que saem quando a gente fala sobre esporte eletrônico. Eu vou compartilhar minha tela aqui, até para apresentar para vocês. Tá aparecendo minha tela? Tá sim. Tá. Essa é só uma apresentação, acho que o Caio já falou, né, sobre o meu currículo, apresentar um pouco sobre a minha participação e minha atuação direta no esporte eletrônico. Eu atuo já com o esporte eletrônico há mais ou menos 10, 11 anos, né, bem no início da era do competitivo dos esportes eletrônicos. Comecei atuando para a equipe de amigos, né, quando eu estava até na faculdade. Isso começa a se desenvolver, você precisa de um advogado, o advogado mais barato e acessível que seu amigo tem é o estudante, né? Então ele vai buscar com você as principais aí orientações. E eu também jogava, então, por participar desse começo do cenário competitivo, eu acompanhei algumas das mudanças, né? Essa mudança do jogo casual habitual para ele se transformar em algo profissional, para ele se transformar realmente num cenário competitivo. E não tem como a gente falar de cenário competitivo, não tem como a gente falar de expansão dos jogos eletrônicos e tratar isso como uma atividade propriamente dita, se a gente não falar sobre a evolução tecnológica. A gente já passou diversas evoluções, revolução industrial, alteração das questões de capital-trabalho, e hoje nós temos a evolução tecnológica, né, que agora já está muito mais avançada, que nós estamos falando sobre a revolução da inteligência artificial, que já muda completamente essa nossa concepção de tecnologia, onde a gente buscava utilizar a tecnologia, hoje a tecnologia ela já tem uma autonomia muito maior com a inteligência artificial e as mudanças que isso causa no mercado de trabalho e nas alterações tecnológicas, o que isso vem trazendo como novas atividades. E aí, falando diretamente sobre jogos eletrônicos, né, essa evolução também parte de uma evolução que traz a possibilidade de você ter um cenário competitivo. A evolução dos jogos eletrônicos, ela passa de uma evolução não só gráfica, como a gente acompanha na imagem, né, que a gente sai de um jogo de futebol onde ele tinha um aspecto gráfico dessa forma, um motor gráfico dessa forma, e se transforma hoje, se você passar pela televisão, você não consegue distinguir, se não parar e prestar atenção, se é um jogo ou se é uma partida de futebol que está sendo transmitida. E essa evolução proporcionou não só evoluções gráficas, mas evoluções com a chegada da internet, a chegada da conexão, fez com que essas competições, esses campeonatos que eram feitos de forma presencial se expandissem para serem feitos agora de forma telepresencial ou online. E isso também passa por um conflito de gerações, né? A evolução de mudança de mercado de trabalho e a chegada dos jogos eletrônicos passa por uma mudança de gerações e que impactam, né, nessas novas formas de trabalho que a gente observa nos dias atuais, né? A gente tem as gerações anteriores, nascidos de 70, 90, e os nascidos após 90. Os nascidos antes tinham algumas características e alguns comportamentos que hoje eles se transformam e se adaptam a uma nova forma de desenvolvimento de atividade, por exemplo. A geração Y ela tinha uma concepção de ser muito competitivo no mercado de trabalho. Hoje você tem a geração atual que preza muito mais pela vida pessoal,
do que pelos desafios do trabalho a qualquer custo. Você tem uma geração que cresceu aprendendo tecnologia, por exemplo. Eu cresci aprendendo a mexer com tecnologia. Eu tive que aprender a usar no computador, eu tive que aprender a entrar na internet, eu tive que aprender muitas coisas que hoje são naturais para essa geração que já nasce num ambiente tecnológico. Mas se você pegar uma criança hoje de 1, 2 anos, qualquer coisa que ela pegar, ela vai passar o dedo para arrastar, porque é natural dela. E também a questão do desenvolvimento da diversidade. Muitas coisas nós tivemos que aprender a entender o que é diversidade, aprender como tratar, como ter isso, como integrar isso dentro do ambiente de trabalho, e essa diversidade hoje já é natural para essa geração que chega. E aí falar um pouco sobre o mercado de games, né? O que é o mercado de games, o que é o mercado de jogos eletrônicos. Hoje, se a gente for falar de números, o mercado de esportes eletrônicos hoje é o terceiro em audiência no mundo. Então, o Brasil hoje é a terceira posição em audiência de esportes eletrônicos no mundo. Só perde para Estados Unidos e China, que não é demérito nenhum você perder para a China, em razão da popularidade que o esporte eletrônico tem e também pela população chinesa. Mas é a terceira audiência hoje, a primeira audiência Latam, e hoje nós já estamos no 13º lugar de vendas globais de games. Então, é um mercado não só muito forte na indústria de games e de consumo de jogos, mas também relacionado com o esporte eletrônico. E o esporte eletrônico, por ter esse desempenho, esse impacto, né, essa relevância de mercado, ele atrai muitos investimentos. Então, as marcas já começam a olhar para o esporte eletrônico como uma forma de investimento. Investidores esportivos já olham para o mercado do esporte eletrônico e já fazem aportes de grande valor e desenvolvem esse mercado junto com outros negócios que eles possuem. Então, aqui eu trago alguns exemplos de jogadores de basquete, jogadores de futebol que possuem participação em sociedades de equipes de esportes eletrônicos e que isso tende a crescer cada vez mais. Esse é um recorte que eu trago da pesquisa Games Brasil. A pesquisa Games Brasil é a pesquisa que busca entender o comportamento do mercado de games e de esportes eletrônicos no Brasil. E hoje a gente pode ver que esse consumo, a popularidade dos jogos eletrônicos, né? Qual é o tipo de hobby que você utiliza no seu tempo livre, né? Você joga jogos eletrônicos? Essa pergunta ela é de 70% de aprovação de pessoas que jogam jogos eletrônicos. E aqui a gente entende o que é um jogo eletrônico. Não é um jogo eletrônico, a gente não pode entender isso como a concepção de você ter um videogame, ter um computador e jogar. Hoje o jogo eletrônico é qualquer pessoa que utiliza um dispositivo ou um terminal para acessar jogos eletrônicos. Então, os aparelhos mobile têm uma importância muito grande nesse mercado, porque eles conseguiram disseminar os jogos eletrônicos de uma maneira muito forte, de uma maneira muito poderosa. Então, é considerado uma pessoa gamer hoje é considerada qualquer pessoa que utiliza um dispositivo para jogar. Então, se você joga Candy Crush, você é um gamer tanto quanto a pessoa que joga um jogo de console ou um jogo de computador. Então, os jogos eletrônicos hoje eles têm uma proporção muito grande e isso impacta também no mercado de desenvolvimento. Outro recorte que é interessante é sobre a questão de gênero, né? A concepção de que o videogame é algo relacionado ao público masculino, que é um brinquedo de menino, deixou para trás. Então, por isso que eu sempre trago aquele slide que mostra as diferenças de geração, porque eu, na minha infância, videogame era um brinquedo de menino. Era menino que ganhava videogame, menino que corria atrás de videogame. Hoje isso já muda. Hoje o videogame faz parte de uma concepção de entretenimento que não distingue gênero. Então, hoje você tem um número muito grande de mulheres, né, meninas, mulheres que usam o videogame e de homens também que utilizam o videogame. Ele deixa de ser algo muito ligado à perspectiva masculina de utilização para não ter, na verdade, uma divisão de gênero. Outra questão também é a faixa etária, né? A pesquisa mostra aqui qual é a faixa etária de utilização dos jogos eletrônicos e de videogames, quem utiliza jogos eletrônicos. E aqui a gente pode perceber que é uma curva crescente a utilização dos jogos eletrônicos, porque você tem uma geração aqui de 40 anos, de 35 a 40 anos, que é a qual eu me encaixo, que eu nasci jogando videogame, eu continuo jogando videogame.
e os jogos eletrônicos vão fazendo parte desse crescimento, por exemplo. Meu pai não jogava videogame, mas eu jogava videogame. Hoje eu jogo videogame junto com a minha filha. E a tendência é que o videogame se estabeleça, e os jogos eletrônicos se estabeleçam, para que ele se torne algo que não tenha distinção de gênero e também não tenha distinção de idade, porque os jogos hoje também, as temáticas de jogos, elas agregam e elas embarcam todas as faixas etárias do mercado. E por ser um mercado que não tem distinção de gênero, não tem distinção de idade, e cada vez mais tem um crescimento, as marcas hoje já aportam diretamente no mercado de games. Elas já olham o mercado de games com outros olhos, como algo relacionado a consumo, a comportamento, a cultura gamer e a ligação dessas marcas diretamente com o mercado de consumo. Então você pode perceber que marcas aqui que não tem absolutamente nada a ver com videogames, que a gente pensava que no passado só existiam as marcas que eram as endêmicas, que aportavam nesse mercado. As endêmicas são marcas de computadores, marcas de teclado, de mouse, e hoje você tem marcas que buscam se comunicar com essa parcela do mercado de consumo. Então você vê marcas como o Boticário, marcas como a Riachuelo, Três Corações, Café, então todas olhando o mercado dos games e dos esportes eletrônicos como um mercado de consumo interessante. E aí a grande questão da grande dúvida, né, que fica de saber se os esportes eletrônicos, essas competições que são utilizadas nos games, elas podem ser consideradas esporte ou não. E aqui precisamos distinguir duas questões, o que são jogos eletrônicos e o que é esporte eletrônico. E essa distinção ela é importante porque essa discussão aparece muitas vezes nas câmaras legislativas quando vão se discutir a regulamentação ou não dos jogos eletrônicos, dos esportes eletrônicos. Jogos eletrônicos são softwares desenvolvidos pelas empresas que podem ou não servirem de base para uma competição esportiva eletrônica. Então aqui os jogos eletrônicos embarcam todos os tipos de jogos. São os jogos que são feitos para jogar em offline, jogos que são feitos para jogar de forma em modo história, que você não tem a parte competitiva. Então, aqui envolvem todos os jogos relacionados e produzidos para o mercado de consumo. Já os esportes eletrônicos, eles são jogos que são produzidos ou não são produzidos, mas que servem como base para uma disputa competitiva. Hoje o mercado, ele já olha o mercado do esporte eletrônico, o mercado de desenvolvimento, ele já olha para o mercado de esporte eletrônico e cria jogos específicos para o mundo competitivo. Então você vão ter jogos, por exemplo, como Counter-Strike, o League of Legends, o Free Fire, que são jogos que são desenvolvidos para esse mercado competitivo. Então são jogos que têm a sua estrutura montada para a competição, a estrutura montada para uma organização mesmo de torneios. Então são jogos que são feitos para essa modalidade competitiva. Então, quando a gente fala de esporte eletrônico, a gente está falando de uma parcela desse mercado e da indústria de games. E jogos eletrônicos são os jogos, os desenvolvimentos e toda a questão de criação dos jogos que podem ou não servir como base para o esporte eletrônico. E muito se fala sobre a regulamentação dos esportes eletrônicos. Hoje a gente não tem uma lei que regulamenta os esportes eletrônicos. Não há uma lei que diz que a prática do esporte eletrônico ela é considerada como esporte. E o mercado se utiliza desse vácuo legislativo para criar as suas próprias formas de contratação, as suas formas de estruturação relacionadas à não regulamentação do esporte eletrônico. A não existência de leis regulamentando o esporte eletrônico também não afasta a gente utilizar as leis que já existem. Então, se eu tenho um mercado que está em desenvolvimento, eu não posso não cumprir as leis que já existem para regulamentar determinadas práticas e comportamentos do mercado, para deixar uma situação de não regulamentação e de evasão de direitos. Então, se a gente for verificar as leis, existem leis que impactam diretamente no esporte eletrônico, como a Constituição Federal, que estabelece muitos parâmetros de desenvolvimento de práticas laborativas, práticas de lazer, práticas de promoção do esporte. A Lei Geral hoje do Esporte, que também pode ser utilizada
para as práticas de esporte eletrônico e o conceito como esporte como definição. Então, sempre quando a gente tem essa discussão se o esporte eletrônico ele é uma modalidade esportiva ou não, a gente precisa se perguntar se realmente necessita de uma lei. A gente tem uma lei dizendo que basquete é um esporte? A gente tem uma lei dizendo que jogar uma bola num cesto é esporte? A gente não tem uma lei definindo que determinada prática ela é esporte. A sua caracterização como esporte vem da avaliação de elementos que formam a construção de uma prática esportiva. E aí eu puxo esse conceito que é apresentado pelo Conceito Federal de Educação Física, onde ele demonstra alguns pontos específicos para definir o que é esporte. E aqui ele coloca como práticas corporais, atividade competitiva institucionalizada, uma atividade que segue regras pré-estabelecidas e que tem um ambiente competitivo com audiência, se a gente for pensar e ampliar um pouco mais esse conceito. Se a gente analisar hoje o esporte eletrônico com base nesses conceitos, eu consigo identificar ele como uma prática corporal, apesar de muitos acharem que o esporte eletrônico e defenderem a tese que o esporte eletrônico não tem atividade física, hoje já é comprovado que sim. Existem impactos motores, existem impactos de articulação, existem inclusive alterações de frequência cardiovascular durante uma partida, que isso inclusive foi objeto de pesquisa dentro da final do League of Legends, onde foram analisados os atletas durante a partida e identificaram que em vários momentos da partida a frequência cardiorrespiratória desses atletas era muito similar ao de um atleta de um esporte tradicional. Então, é possível caracterizar o esporte eletrônico como uma prática corporal. É uma atividade competitiva institucionalizada? Hoje sim. Hoje nós temos organizadoras de torneio que criam regras estabelecidas, criam parâmetros, regulamentos, formas de disputa. As próprias desenvolvedoras dos jogos criam o seu cenário competitivo dentro de regras desses torneios. Então é possível identificar o esporte eletrônico como uma prática institucionalizada e também com regras estabelecidas. E a audiência, não tem nem como a gente falar que não tem audiência esporte eletrônico, até pelos números que já foram mostrados, que o Brasil é o terceiro no ranking de audiência do esporte eletrônico, e hoje você já tem essa identificação da sociedade entendendo o esporte eletrônico como esporte. Então, a definição de esporte eletrônico, que a gente utiliza outros elementos para caracterizar ele como esporte, e aí não necessariamente ter uma lei que o defina, é identificar essa prática como uma atividade esportiva. E mais do que isso, mais do que esses elementos, é entender como a sociedade enxerga essa atividade. Se a sociedade ela já enxerga essa atividade como esporte ou não. E hoje a gente já vê que, na prática, o esporte eletrônico já é visto como esporte. Os seus praticantes já são vistos como atletas, já são tratados como atletas. Então, dentro das organizações de esporte eletrônico, você consegue identificar uma estrutura com psicólogos, com nutricionistas, com fisioterapeutas. Toda a estrutura que você vê hoje num time de futebol, você tem dentro de uma equipe de esporte eletrônico. E você tem também a questão da audiência, do público, torcedores. Hoje você tem uma gama de fãs que acompanham essas equipes de esporte eletrônico. Então, esse reconhecimento da sociedade, da prática esportiva do esporte eletrônico, faz com que a gente consiga classificá-lo como um esporte propriamente dito. Mais de propostas legislativas, e por que as propostas legislativas ainda são importantes na discussão, é porque diversas questões o mercado ou ainda o poder público não entende o esporte eletrônico como esporte. Então, quando você precisa de um visto de trabalho para esse atleta competir, você vai ter dificuldade de ter um visto para atividade esportiva. Se você for buscar algum tipo de aporte do poder público para projetos esportivos, para projetos que sejam desenvolvendo esporte eletrônico, você tem dificuldades em alguns lugares em razão dessa não identificação. Então, por isso, ainda existe essa discussão e a necessidade de você entender o esporte eletrônico e ter uma lei que fala sobre isso. A PL mais famosa que a gente tem de discussão é a PL 383, que está ainda em discussão no Senado, que fala sobre a questão
do esporte eletrônico, mas ela tem uma discussão que envolve as confederações. E por ter essa discussão que envolve as confederações, ela ainda tem uma dificuldade ainda de caminhar dentro da Casa Legislativa. Outras PLs que ainda estão em andamento, a PL aqui de São Paulo, ela não foi aprovada, né, do esporte eletrônico, mas já tem outros pedidos de discussão dentro do Estado de São Paulo, e eu cito essa da Paraíba, que foi uma das primeiras leis que reconheceu o esporte eletrônico na Paraíba. Hoje nós temos diversas leis que reconhecem o esporte eletrônico, mas são legislações que apenas reconhecem a prática do esporte eletrônico e os seus participantes como atletas. Não fala nada mais sobre isso, não fala sobre a forma de praticar, não fala sobre os contratos que são aplicáveis, não fala sobre questão de treinamento, porque aí você vai ter algumas peculiaridades do esporte eletrônico que não se encaixam com a legislação desportiva, mas aí são os desafios que a gente tem como advogado e como operador e assessor desse mercado, que é entender o esporte eletrônico, adaptar com a legislação que você tem e trazer maior segurança jurídica para essas práticas. Mas hoje a gente pode dizer sim que o esporte eletrônico ele é um esporte de fato por todas essas questões. Mas daí, Caio, aí saem as perguntas, aí saem todas as discussões e aí saem todos os problemas jurídicos que envolvem esse mercado e o quão fascinante eles são também para solucionar. Não, legal, Antônio. Pô, diante de todas as informações, eu tenho para mim, acho que todo mundo que está aqui, que esportes é esporte, né? Tudo que movimenta aí, a forma que é tratado, os jogadores, né, que são tratados como atletas, às vezes tem concentração, tem que cumprir regras, então eu acho que ainda ficar brigando hoje ainda para ver para ter uma lei que vai dizer que esportes eletrônicos é esporte, não tem muito a ver. Mas, bom, considerando que esportes eletrônicos é esporte, obviamente que se criam responsabilidades jurídicas para os equipes de esportes, né? Hoje tem várias equipes aqui, então passo a bola aí para o Geraldo, e a gente queria saber, Geraldo, quais as responsabilidades jurídicas das equipes de esportes. E aí eu queria que você trouxesse também, a gente tem clubes, né? Clubes de futebol aí, Flamengo, Corinthians, que já tem times, né, de esportes, e alguns futuramente vão virar SAF. A gente queria saber como é que seria essa transição, se mudaria alguma coisa dentro dessas responsabilidades aí, como é hoje em dia. Boa, Caio, obrigado. Eu queria cumprimentar aqui os meus co-painelistas, o público que nos acompanha, agradecer o convite da Italcan. Eu sou fã da Câmara Italiana de São Paulo, pelas oportunidades de conhecer gente boa que proporciona, como foi o caso da minha invasão ao Comitê de Direito Desportivo. Vocês podem ter notado pela leitura do currículo que o Caio fez, que todo o meu mundo era um mundo de insolvência, né? Escreveu o livro de RJ, atua com recuperação judicial, insolvência, CNJ e nada de direito desportivo. E, de fato, a minha entrada no direito desportivo se deu quando o futebol e a insolvência se cruzaram. Claro que há muito tempo os clubes de futebol estão insolventes, então há muito tempo a gente atua representando credores em geral, podem ser atletas, agentes, investidores no futebol, para receber os seus créditos perante o clube e ajudar na reestruturação de alguma forma para melhorar a situação dos clubes e do futebol brasileiro, buscando investimentos em geral. Mas com o início da utilização da recuperação judicial pelos clubes, a gente começou a atuar mais intensamente, né? Hoje nós representamos credores em 14 processos de recuperação judicial de clubes de futebol. E agora, com a vinda da lei da SAF, a atuação ficou mais intensa e mais profunda no desportivo como um todo, e abrange, inclusive, o e-sport agora. Então, por isso que eu me vejo aqui como um intruso, estou um intruso feliz, um invasor feliz, porque me dá a oportunidade de aprender muito no nosso núcleo de direito esportivo, e como estou aprendendo hoje aqui, já aprendi com o Antônio e vou também aprender muito com a Flávia. Então, esse é mais meu papel hoje aqui, mas a pergunta é muito interessante, porque
Quando a gente pensa em vinda de SAF, a gente tem que analisar primeiro responsabilidades e por que isso existiu, né? A SAF tem duas finalidades para ela ter vindo. Uma delas é permitir um pouco mais de governança para atrair mais investimentos. Então, uma justificativa para o futebol brasileiro não atrair tantos investimentos como as ligas do exterior é que os clubes não têm governança, não têm uma gestão adequada, não têm transparência. O investidor tem receio de colocar dinheiro, são constituídos no formato de associação, os clubes, sem uma gestão muito própria. Então, veio essa ideia de blindar para receber investimento. Mas tem um segundo motivo, um pouco mais escondido, mas que é inerente ao primeiro, que é blindar em relação às dívidas. Então, quando se constituiu a SAF, se pensou um modelo em que se cria uma nova empresa, seja criada do zero, ou seja com uma cisão, né, pegando um pedaço de um clube já existente, para compor uma nova sociedade. Mas essa sociedade recebe os ativos do clube de futebol e não recebe os passivos. Estou fazendo essa volta toda para chegar na resposta, Caio, porque aí a gente chega no ponto. A SAF recebe os ativos, mas não vai receber o passivo. E a SAF se limita ao futebol profissional. Então, a gente sabe que os clubes que você citou, por exemplo, Flamengo, tem uma atividade esportiva em várias áreas. Tem um excelente clube de basquete, tem o Remo, né, que motivou a fundação do Flamengo. E esses esportes não podem fazer parte da SAF. A SAF abrange exclusivamente o departamento de futebol profissional, masculino ou feminino. E o questionamento que o Antônio trouxe sobre se configurar ou não configurar esporte é pertinente aqui, porque o primeiro questionamento nosso bom, uma liga de esportes, qualquer que seja, desenvolvida pelo Flamengo, não faz parte de um futebol profissional, então não poderia ser migrada para a SAF. Porém, a marca Flamengo é uma licença que é forte dentro do mundo do futebol. Apesar de toda a história do Flamengo em outros esportes, quando eu falo Flamengo no Brasil ou fora do Brasil, a primeira imagem que vem é o Maracanã lotado com o pessoal jogando bola. Não é uma quadra de basquete, não é o Remo. Então, quando se licencia a marca Flamengo, seja para um jogo para um esporte de futebol, FIFA, um PES, o novo jogo que vem agora, né, substituindo a FIFA. Seja para esses jogos, eu estou pensando num direito inerente ao futebol do Flamengo. E esse direito de licença e de exploração da marca pode ser cedido para a SAF. Então, na constituição da SAF, é que vai se definir quais são os ativos que são transferidos ou não. O ativo futebol profissional com licença federativa, com direito federativo de disputa daquele campeonato, a licença perante FIFA, as confederações, federações, assim por diante, essa migra para a SAF. Mas diretamente é só. E é o termo de constituição da SAF que vai dizer se o estádio vai, se exploração de marca vai, em que medida, se exploração de direitos de Google Ads pela utilização do nome da marca, se direito de bilheteria do museu do estádio vai ser transmitido para a SAF ou não, e também se os direitos de licença sobre a marca para a exploração do esporte. Na omissão, a gente vai ter que interpretar a Constituição da SAF para ver se na omissão a gente vai entender que está dentro de direitos genéricos que foram transmitidos, ou se não constando expressamente que a SAF adquiriu aqueles direitos, isso continua sendo do clube. E a relevância é grande porque quando o clube explora essas licenças, então quando se cria um clube, uma marca Flamengo, explorando esportes e tal, que vai gerar royalties para o clube Flamengo, e aí a gente está usando o Flamengo como exemplo, tá? Só aleatório, não partindo de hipóteses reais de SAF, mas se a gente poderia pegar um clube de maior expressão que o Flamengo, por exemplo, a gloriosíssima Ponte Preta, mas vamos ficar aqui com o Flamengo. Quando essa exploração desses direitos gera receitas ao clube, essas receitas que são do clube podem responder pelas dívidas gigantescas que o clube tem. Ao passo em que, se são receitas da SAF, elas são blindadas em relação às dívidas anteriores e ela compõe um faturamento que deve ser partilhado com o clube original na forma da lei da SAF, que determina que 20% das receitas, 50% do lucro seja partilhado com o clube de futebol. Então, esse questionamento sobre o que vai, o que não vai para a SAF de fato muito relevante, Caio. Eu não sei se eu respondi no sentido de que você pretendia, mas eu acho que isso é uma das questões. Os exploradores, Antônio,
de esportes e das licenças, tem que ter um cuidado contratual muito grande de adequar os contratos quando vem uma constituição de SAF e ver se a licença mudou ou não, para saber para quem pagar adequadamente, para se proteger em relação à penhora desses créditos e direitos. E mesmo antes da constituição da SAF, pensar em aditamento de contratos, já prevendo a possibilidade de SAF, qual vai ser o impacto naquele contrato, que migra não em relação a propriedades industriais, intelectuais e tudo que é envolvido, né? Então, é assim que eu penso sobre esse assunto. Não, legal, Geraldo. Eu acho que isso é uma discussão ainda que tem bastante margem ainda para se discutir, né? Hoje ainda tem a questão da SAF, da parte da trabalhista, se os débitos trabalhistas vão para a SAF, imagina essas questões de licença, então é muito maior. Mas tem uma questão que eu, como um jogador de FIFA profissional aqui desde 97, tem uma questão que é vinculada à parte da Flávia e do Vicente, que é a parte de propriedade intelectual. E eu tenho uma dúvida em relação a isso, acho que muitos aqui têm, que é a questão dos jogadores de futebol dos clubes brasileiros que estão representados nesses jogos, né? Porque, por exemplo, eu não posso jogar com o meu Corinthians lá no FIFA porque o Corinthians não tem a licença da FIFA lá, então tem que jogar no outro jogo lá que é o PES, né? Mas aí, Caio, para jogar lá é você ser rebaixado, tá vendo o mundo virtual lá? Tudo é mesmo Não, assim, que é isso aí, ó, tá vendo? Mas aí, e aí eu queria saber como é que fica essa questão, né? Dos jogadores de futebol brasileiros aí que não estão representados nesses jogos eletrônicos. E do ponto de vista da propriedade intelectual, se existe uma necessidade de alteração das leis brasileiras para os jogos eletrônicos, né? Mais especificamente para os jogos eletrônicos. Legal, Caio. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Também é um prazer estar aqui nesse webinar. A gente vê aí o trabalho bem intenso do Caio, já num muito novo e já bastante ativo. E, Caio, eu vim aqui para bagunçar o coreto, porque na realidade, eu queria figurar mais aqui como debatedora e trazer. Quem vai fazer a apresentação agora é o Vicente, mas eu queria comentar alguns pontos rapidamente, até do que o Antônio comentou inicialmente, porque assim a gente vê alguns comportamentos esdrúxulos, né, acontecendo. A gente vê a ausência de uma regulação específica, mas a gente vê o marco legal dos jogos eletrônicos, que não traz nada especificamente sobre as competições eletrônicas, não se fala absolutamente nada sobre isso. Do outro lado, a gente vê o COI já organizando, né, aprovando a criação de Jogos Olímpicos de esportes. Então, a gente já vai vendo aí uma movimentação da própria sociedade para esse reconhecimento dos jogos eletrônicos, né, das competições eletrônicas, como efetivamente um esporte, né, essa equiparação. E aí, nesse ponto da utilização dos direitos de PI e de imagem dos jogadores, eu queria muito que a gente aproveitasse aí a experiência que o Vicente vivenciou durante os anos dele na FIFA, né, Vicente, para compartilhar um pouco disso com a gente, dos desafios práticos. E aí depois, se a gente ainda tiver tempo, a gente faz uma mesa redonda aí com os nossos palestrantes para a gente também trazer alguns pontos aí, até práticos e aí queria compartilhar também assim, tipos de consultas de clientes que a gente tem recebido nessa área, para entender, para a gente compartilhar também um pouco as dores que a gente vê do mercado nesse assunto, tá? Vicente, vamos lá? Obrigado, Flávia, Caio pela organização, Antônio pela excelente apresentação, Geraldo pelo exemplo da marca
mais valiosa de futebol do mundo, que é o Flamengo, né? Acho que eu sou o único carioca aqui, mas Eu também sou, embora não pareça. é verdade, Flávio. Você está em São Paulo, então eu sou o único que estou no Rio. Mas eu senti que a Flávia não se manifestou em relação ao maior clube de futebol, e acho que ela não concorda. Não, eu concordo plenamente, gente. É, e eu acho que assim, em relação, Caio, né, a sua pergunta, se a gente precisa de alteração de lei, acho que respondendo objetivamente, eu acho que de uma forma geral, do ponto de vista de propriedade intelectual, eu não vejo necessidade, né? A gente até teve recentemente a alteração, né, da lei teve uma pequena alteração da lei da propriedade industrial pelo marco legal dos jogos eletrônicos, que entrou em vigor em maio desse ano. E basicamente o que foi feito teve uma definição de jogo eletrônico que foi um pouco criticada, mas eu acho que o principal foi que foi criado um registro único para jogos eletrônicos perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, né, o que a gente chama de INPI. Então, essa modalidade nova de registro, ela é um pouco controversa, assim, né? Porque os jogos eletrônicos, eles têm diversas espécies, né? Os diferentes aspectos dos jogos eletrônicos são protegidos por diferentes espécies de propriedade intelectual, né? Por diferentes institutos da propriedade intelectual. Então, você tem, por exemplo, o nome dos jogos, dos jogadores, né? Eles são registrados como marca, né? Perante o INPI, né? Então, o Free Fire, o Pro Evolution Soccer, e diversas outras marcas, né, de jogos eletrônicos, Nintendo Switch, todos esses são registrados como marca no INPI. Então, já existe uma proteção para essas marcas. Quando você tem o registro de marca, você tem o direito de exclusividade, ninguém pode copiar essa marca, ninguém pode imitar, né, que é algo que não é igual, mas é parecido. Os elementos de hardware, né, que são os controles, os consoles, eles podem ser protegidos por patentes, que também são, desde que atendidos alguns dos requisitos de patente, né, que tem que ser novo, tem que ter atividade inventiva, enfim, são critérios específicos, mas também podem ser protegidos por patente, que são perante o INPI também. E aí você tem as músicas dos jogos, os cenários, as histórias, tudo isso pode ser protegido por direito autoral. Você tem o software do jogo, que também é protegido pela lei de software, que é muito semelhante, assim, ela é complementada pela lei de direitos autorais. Você tem o aspecto visual do jogo, né, que é protegido por um instituto que a gente costuma chamar de ou conjunto imagem ou trade dress, e para isso é protegido, né, sob o enfoque assim da proibição à concorrência desleal. Então, se alguém tentar imitar um layout, um padrão visual de algum jogo, você pode, a desenvolvedora, a dona do jogo, né, pode acionar com base na proibição à concorrência desleal. Então, e um ponto interessante, assim, que né, do direito autoral, do software, desses últimos que a gente falou, que é o trade dress também, para nenhum desses você nunca precisou de um registro, né? O que você, né, e eu não estou falando nem para jogos eletrônicos, para uma música, para um livro, você não precisa de um registro. Você até pode fazer, tem uma forma de fazer, mas ele não é obrigatório. O que você precisa comprovar é que se você acha que alguém imitou o seu livro, né, que o pessoal chama de plágio, se alguém plagiou o seu livro, basta você conseguir comprovar que você criou, você que criou aquele livro, você é o autor daquele livro, e a data em que você criou. Então você não precisa desse, diferente das marcas, das patentes, você não precisaria de um registro. A mesma coisa para o software, até você tem o registro, você pode registrar o código-fonte no INPI, mas ele não é obrigatório. Então, quando essa lei, né, o Marco Legal dos Jogos Eletrônicos, ele cria um registro único, ele não é só a criação de um registro, é um registro único
para os jogos eletrônicos fica um pouco confuso. E perante o INPI, né? Porque você tem essa diversidade de aspectos de um jogo eletrônico, pode ser protegido por diferentes institutos, sujeitos a diferentes leis. Segundo, porque o INPI não tem competência, o INPI tem competência legal para tratar de marcas e patentes e do software que podem ser. Agora, de direito autoral, de trade dress, que é o aspecto visual do jogo, o INPI não tem competência para isso. Então, acabou ficando um pouco confuso, assim, o pessoal da propriedade intelectual está esperando o INPI se movimentar, está muito curioso para ver o que vai acontecer, porque esse registro único ele é um pouco controverso, mas vamos ver o que vai acontecer. A gente está esperando, está um pouco ansioso para ver o que o INPI vai fazer. Eu até trouxe 2 exemplos, deixa eu tentar dividir minha tela aqui, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu Vicente, até... enquanto você tenta dividir a tela, a dúvida aí nesse ponto é porque que o marco legal dos jogos eletrônicos altera o artigo da lei de propriedade industrial que fala sobre como a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial vão ocorrer. E aí, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se mediante, aí eles colocaram, concessão de registro para jogos eletrônicos, como se estivessem criando uma condição para que a proteção adviesse, né, exclusivamente do registro, que é bem esdrúxulo. Vamos aguardar o INPI, né? Vocês estão Ô, conseguindo ver minha Vicente, tela? aproveitando, deixa eu só fiquei com uma dúvida agora. Como é que funciona, por exemplo, porque tem as desenvolvedoras de jogos que ficam fora do Brasil, né? Ela precisa ter um registro aqui no Brasil para isso, no NPI, para poder explorar, mais ou menos isso. Não, então, o registro em EPI, né, ele é para proteger uma marca, né, o nome do jogo, né, ou a patente relacionada ao console ou ao controle. Então, assim, é para você ter exclusividade, né? Basicamente, você vai ao INPI pedir esses registros para, eventualmente, você ter exclusividade sobre aquilo e para que e ninguém te copie, né? Acho que os exemplos aqui, vocês estavam conseguindo ver minha tela, não? Sim, Sim, estávamos. sim. Ele não é uma exigência para funcionamento, né? Ele não é uma. Eu preciso de um registro de propriedade industrial para operar. Na verdade, é uma faculdade titular, mas que traz muitos benefícios, porque justamente garante exclusividade e evita que terceiros copiem e te dá mais munição para agir em defesa dos seus direitos de propriedade industrial em juízo. Mas essa exigência desse registro aí como forma de proteção dos jogos eletrônicos é bastante curiosa. Isso aqui estão até os exemplos, Caio. A Sony, né? Esse controle, acho que, não sei vocês, mas quantas vezes aperta o triângulo, né? No FIFA, né? Que é aquele passe diferenciado, e todo mundo sabe, né? Então, tem o do chute, tem, enfim, o da marcação. Então, e eles têm, né? Isso é tão característico, né? Identifica tanto o controle do PlayStation que a Sony conseguiu o registro dessa marca, né? Então, uma empresa estava vendendo um controle genérico e o que a Sony fez foi acionar essa empresa judicialmente pela imitação da marca, por concorrência desleal, né? Também que costuma ser uma argumentação combinada, mas e conseguiu, enfim, essa empresa teve que parar de vender esse controle com essa identificação, porque foi considerada que era uma violação ao registro de marca, né? E aqui esse caso até é bem antigo, eu lembrei dele quando eu estava me preparando aqui para hoje, que é do layout dos jogos, né? Esse jogo aqui isso foi em 2011, então assim, a gente está falando, né, de alteração de lei, mas isso aqui foi em 2011, era um jogo que tinha no Orkut, o Farmville,
Então, a desenvolvedora do Farmville, que é a Zynga, ela processou essa empresa, a Vostu, que lançou um jogo e é muito, realmente, né, é muito semelhante, né? Assim, realmente parece que foi uma cópia. E aqui é uma imitação do Trade Dress, né, que a gente falou, que é o conjunto imagem, os aspectos visuais do jogo. Então, processou com base nisso, né, que é com base em concorrência desleal, e teve um acordo, acabou tendo um acordo, mas que a Vostu teve que mudar o layout do jogo para isso. Então, assim, né, isso foi em 2011, assim, a nossa lei da propriedade industrial é de 96, assim, né? Já tem alguns anos, para mim parece um pouco mais novo, mas eu não vejo, assim, de um modo geral, eu não vejo, do ponto de vista da propriedade intelectual, eu não vejo essa necessidade. E da sua outra pergunta dos jogadores, né? Essa é uma questão bem interessante que está movimentando bastante o judiciário até. Essa questão não parece, né? Parece ser uma coisa pequena, mas o que aconteceu, né? Assim, primeiro eu vejo assim, as pessoas, muita gente falando que as leis no Brasil são mais rigorosas. E as leis do Brasil são muito rigorosas e acabou tendo que tirar as imagens dos jogadores dos jogos. Na verdade, não é bem isso, assim. Na verdade, o que aconteceu foi que as desenvolvedoras, né, e aqui falando das principais desenvolvedoras, que é a Konami, né, que é dona do Pro Evolution Soccer, e a EA Sports, que é o antigo FIFA, agora eles mudaram até de nome porque se desvinculou da FIFA, eles sempre negociaram o direito de uso de imagem dos jogadores com a FIFPro, que é a Federação Internacional de Jogadores de Futebol. E a FIFPro tem os braços locais dela, tem um braço local no Brasil, e o que aconteceu foi que o braço local no Brasil não diligenciou para obter as autorizações dos jogadores. Então, o que acabou, na verdade, uma autorização que seja específica, né? Porque a autorização de uso de imagem, né, seja para o jogador de futebol, para qualquer outra pessoa, ela tem que ser muito específica. Se uma modelo, por exemplo, faz uma campanha publicitária hoje, assina uma autorização de uso de imagem dela para essa campanha e fala pelo período de um ano, tem muitas empresas que fazem, né, comemoração de 70 anos, comemoração de 80 anos, e aí faz uma retrospectiva das campanhas publicitárias, por exemplo. Se não tiver uma autorização específica para que ela faça essa retrospectiva, ela pode ser acionada. Então, por ser um direito personalíssimo, né, um direito à personalidade, essa autorização tem que ser muito, muito específica. Então, o que aconteceu no Brasil foi que o braço brasileiro da FIFPro não diligenciou para ter essas autorizações. Diversos jogadores começaram a entrar com ações judiciais contra a EA Sports e a Konami. Hoje tem centenas de ações judiciais, tem incidentes de demandas repetitivas, tem processos suspensos por conta dos incidentes de demandas repetitivas. Então, e as desenvolvedoras, por conta desse problema, acabaram resolveram tirar os jogadores dos clubes brasileiros, e o que é muito ruim, né? Assim, até o Campeonato Brasileiro, né? O Brasileirão não tem a marca exposta por conta também da questão da criação da liga, que hoje a gente tem 2 grupos, então não se sabe com quem negociar. Então, isso é muito ruim, né? Como o Antônio mostrou na apresentação dele, né? A, a repercussão, né? E a quantidade de usuários, né? E quantidade de jogadores desses jogos, né? Só a EA Sports, né? O FIFA, o antigo FIFA, tem 30, 40 milhões de jogadores ativos por mês. O site da EA Sports tem 23 milhões de visitas por mês. Então é muito ruim acho que para o Campeonato Brasileiro, né? E é uma divulgação internacional, né? Então, para um clube brasileiro, para a CBF, para os jogadores, né? Eu acho que até os jogadores têm uma questão dos
dos parceiros jogarem, né, o jogo, ou deles mesmos jogarem, eles mesmos jogam muito, aparece muito, e os amigos dele não podem jogar com eles, né? Nem ele mesmo pode jogar com ele, então é complicado, assim, né? Os familiares. Então, eu espero mesmo que os clubes, a CBF, os jogadores se entendam para que isso para que possa voltar a ter tanto os clubes quanto os jogadores que atuam no Brasil nesses jogos, né? E que, de novo, essas marcas, os nomes, as imagens sejam divulgadas para essa imensidão de pessoas que jogam esses jogos. Não, muito bom, Vicente. Essa questão de realmente da licença aí, essa exposição que poderia trazer para os clubes, né, internacionalmente, acaba deixando a desejar justamente porque você não tem os clubes brasileiros nessas plataformas aí. Então, você deixa de explorar a imagem, né? Por conta de uma questão que poderia ser resolvida aí, né? Mas Como é uma sempre questão muito mais comercial do que jurídica, né? Acho que no fim das contas é é. isso também. Nesse caso especificamente, o problema é comercial. Mas eu até trazendo a sugestão da Flávia, eu acho que cabe a gente bater um papo aí, talvez, e colocar algumas questões que não foram postas. Acho que a gente trouxe toda a questão aí desde do Antônio, o Geraldo trouxe a questão da insolvência, o Vicente da propriedade intelectual. Mas aí eu queria talvez deixar um questionamento aí, de como vocês enxergam essa questão desse avanço aí, né, dos esportes eletrônicos, na transmissão na TV, os atletas sendo celebridades, né? Outra vez fui com meu filho num evento de videogame, né, de esportes eletrônicos, a molecadinha lá com 14, 15 anos parecia então, o Messi passando, o Neymar, e eu, obviamente, né, não sabia nem quem que era, mas é uma fila gigantesca para tirar foto, autógrafo, e assim, é uma mudança cultural imensa, né? Então, eu queria ver o que vocês acham desse avanço da questão do esporte, se a legislação vai acompanhar, ou se a gente vai demorar anos, né? Eu falo, eu também faço a área tributária e a gente demorou anos para decidir sobre a tributação do software de prateleira, que hoje nem tem mais. Então, assim, eu queria entender também se dentro dos esportes eletrônicos a gente vai ter toda essa demora ou se a questão vem avançando bem. E aproveitando, deixar uma outra questão, com o fim das Olimpíadas aí, vocês acham que um dia o esportes pode se tornar um esporte olímpico? O COI já se movimentou, né, nesse sentido, né, Caio? Eu acho que, assim, dando meu pitaco aqui, a falta de uma definição com relação a essa equiparação do esportes aos esportes causa algumas discussões, né, algumas dúvidas. E aí, quando a gente está atendendo a clientes, dúvidas com relação a, por exemplo, concessão de vistos de trabalho para atletas de esportes que venham participar de competições, embora eu tinha comentado sobre os comportamentos esdrúxulos, a gente tem o Ministério do Trabalho um case de concessão de visto de trabalho para atleta de esporte. Então, isso já aconteceu. Eu acho que esse é um ponto aí que vai ser, no fim das contas, regulado pelo que acontece na prática, porque existem, eu acho que foi o Antônio que comentou, da questão dos batimentos cardíacos, tem preparações físicas para os jogadores de esportes eletrônicos. Então, assim, acho que a tendência é acabar acontecendo essa equiparação no que já
sinalizam esses projetos de lei em tramitação. Tem a questão também do direito de arena, né, Vicente, que é previsto na Lei Pelé. Então, assim, tem até que ponto a gente consegue estender isso ou não aos atletas, aos jogadores, né, de esportes eletrônicos. Um outro ponto também que acaba podendo suscitar algum tipo de questionamento são os pagamentos a serem feitos de prêmios, né, aos atletas, se isso é ou não algo que demanda algum tipo de autorização, se é regido pelo que prevê a lei Pelé. Então, tem algumas questões práticas, isso fora assim, a questão do direito de imagem, essa regulação, né, contratual necessária. Então, assim, tem esses aspectos práticos que a gente acaba vendo assim, no dia a dia. Não sei se o Antônio, o Geraldo querem também complementar. Eu vejo como grande desafio, aí desafio prático mesmo do esporte eletrônico, é você ter as questões contratuais hoje do esporte eletrônico. Porque, por mais que a gente não tenha uma lei que regulamenta o esporte eletrônico, e eu entendo que a gente nem deveria ter uma lei que regulamenta, que diga que aquilo é esporte, porque a própria dinâmica dele mostra que é esporte, todas as características mostram que ele é esporte. Você tem uma dificuldade grande do mercado entender, o próprio mercado entender o esporte eletrônico como esporte. E aí a gente entra naquela discussão, aí uma questão mesmo comercial e de estratégia de muitas organizações, né? É esporte eletrônico até onde me favorece. Quando não me favorece, é entretenimento, não é esporte, é outra coisa. E aí você tem questões que impactam em como você vai regularizar tudo isso. Porque o fato de não ter uma lei dizendo que é esporte, não afasta que eu tenha que cumprir as leis que já existem. Então, quando a gente vai assessorar uma equipe de esporte eletrônico e faz o check-up total lá, você faz o due diligence da equipe, você vê que os contratos não estão adaptados para o que é a realidade, você vê que muitas coisas não têm contrato, muitas relações têm multas extremamente abusivas, que você prende um atleta e que aquilo no judiciário cai. Então, existe uma necessidade de conscientização, inclusive do mercado, para que ele entenda. Tudo bem que você não entenda que é esporte, mas você tem outras legislações que você precisa obedecer. Você não entende que é esporte, mas você não pode fazer um contrato de prestação de serviço, colocar o seu atleta lá numa game house, morando lá, tendo horário de treino, cumprindo meta, batendo ponto de treinamento, mudando a rede social dele, com uma agenda de lives para fazer, com totais características de subordinação. Você vai ser enquadrado no artigo da CLT e vai ser reconhecido o vínculo de emprego. E já teve precedente até nisso também. Tem pesquisei. vários precedentes sobre isso. E essas questões, elas vão, de alguma forma, remando contra o cenário em muitos momentos. Porque uma hora isso vai bater em fiscalização, isso vai bater em compliance dessas todas as marcas que a gente apresentou aqui, são marcas que precisam cumprir regras de governança, regras de integridade, regras de compliance, de combate à corrupção, e que essas equipes não seguem e não estão preocupadas com isso. Já vi muitos casos de equipe perder aporte de patrocínio porque não tem regra interna de compliance, que não atende às regras, não consegue adaptar a regra dela com a regra de integridade de quem vai realizar o investimento e a marca. Então, esses são os principais desafios, né? Você ter uma mínima regulamentação, mesmo que não tenha o reconhecimento do esporte eletrônico, mas seguir essa regulamentação. E isso também reflete na questão do movimento olímpico, né? Porque o movimento olímpico ele vai necessariamente ter que organizar esse mercado, dar esse ar profissional nesse mercado, enquadrar ele dentro de uma pirâmide, né, da representação olímpica, com base nas federações, confederações, o que seja, para você chegar numa Olimpíada, e a partir daí você ter os atletas que vão representar o Brasil numa competição. O futuro converge para que eu tenha esportes eletrônicos dentro de uma Olimpíada.
mas dificilmente a gente vai ter os esportes eletrônicos mais populares dentro das Olimpíadas, porque eles não obedecem às regras dos preceitos olímpicos, né? Você tem jogos como Counter-Strike, que são jogos de tiro, que a temática é de violência, a temática é de terrorista, tem uma questão geográfica, territorial, né? De caracterizar pessoas do Oriente Médio contra do Ocidente. Isso não vai para a Olimpíada, dificilmente isso vai para a Olimpíada. Mas os jogos que emulam esportes reais, provavelmente sim, porque esse já existe um reconhecimento e uma adaptação mais fácil. Um reconhecimento é muito mais fácil para o COI levar um esporte como um futebol virtual para a Olimpíada, um ciclismo virtual, do que um jogo totalmente de fantasia e que tem outras questões que impactam. Então, eu vejo esses os maiores desafios aí do esporte eletrônico, é como ele realmente vai olhar para a regulamentação interna, existindo uma lei ou não, como a gente vai mostrar para o judiciário que tudo está sendo cumprido, porque aí esse é o maior desafio nas ações judiciais, quando eu participo das ações judiciais, é explicar para o juiz o que é um esporte eletrônico, o que é a prática, o que está acontecendo, por que a regra de treinamento é diferente. Por exemplo, vou trazer um exemplo de por que os horários são diferentes do esporte tradicional de treinamento. As equipes de esporte eletrônico, dependendo da modalidade, eles têm horários certos para treinar, porque eles não conseguem treinar sozinhos, eles precisam de outros times para treinar. Então, eles se organizam em blocos de treinamento. Então, vai ter o bloco das 10 horas de treino, depois vai ter o bloco das 14, depois vai ter o bloco das 18 e o bloco das 20. Tudo isso somando dá menos de 8 horas. Só que você bate numa ação judicial, você treinava desde cá. Eu treino das 10 até as 9 da noite. Não treino, entendeu? Então, são essas dificuldades, essa dinâmica que cada vez mais é difícil você explicar para o judiciário, e talvez aí sim caiba uma discussão legislativa para delimitar as diferenças que o esporte eletrônico teria com a prática de outros esportes tradicionais. Mas são vários desafios aí, é coisa para anos aí, para a gente já discutir. E mesmo quando, Antônio, você fala sobre os esportes olímpicos, aqueles que emulam são mais fáceis, né? Em relação a alguma uma marca como a Counter-Strike e outros pela violência, mas tem outras dificuldades que é a questão da licença. Porque quando o skate, por exemplo, vira um esporte olímpico, ninguém é dono do esporte. Uhum. Não tem a licença de criação daquilo. Mas qualquer jogo que seja, alguém tem a licença, ainda que eu faça um jogo que emule o vôlei, né? Alguém criou. Então, gera dificuldades também de COI e relacionamento com o produtor para aquisição dos direitos de que seja aquele e não outro, o que também gera oportunidades, né, de investimento daquele produtor para ele ser o esporte olímpico escolhido, ser aquele produtor e investir nisso. Então, pode não ser uma despesa de COI, mas uma receita de COI. Então, é um mundo novo e muito fascinante. Eu acho que toda vez que o direito, que é tido, né, como uma profissão, uma área tão antiga, né, tão assim, antiquada e clássica, com trajes de paletó e tal, quando a gente consegue encontrar no direito essas novidades, isso me fascina muito. A lei é lenta. Então, quando a gente resolve criar um marco legal e vem um marco legal, ele já vem desatualizado, né? As novidades já ultrapassaram, já não serve mais para a finalidade que ele veio. Por exemplo, a inteligência artificial está vendo isso acontecer, de garantias, a gente vê isso acontecer dos mais recentes. E aí que eu vejo um espaço muito grande para a advocacia atuar, porque essa criação não vem pela lei, essa criação vem da advocacia. Então, quando o Antônio, quando outros advogados... E aí a riqueza também desse evento e da Câmara Italiana de promover essa discussão e abrir a cabeça, porque abre muita oportunidade de trabalho. Então, quando o Antônio, os advogados vinham lá e falavam, essa relação entre o atleta e a plataforma é uma relação que pode ter vínculo empregatício, ou pode não ter, ou eu consigo estruturar de outra forma, quais são as responsabilidades inerentes. Então, a gente tem que ficar fascinado por essas novidades se a gente quer avançar na vida. E aí, na minha cabeça de um pessimista no mundo do direito, vem a questão da insolvência. Eu falo, pô, se quebrar tudo isso... Eu sou muito otimista na minha vida pessoal, eu trabalho com insolvência, tenho que pensar no que tudo pode dar pior. Na vida pessoal, a prova de que eu sou otimista é que eu sigo como torcedor da Ponte Preta, que nunca ganhou nada, eu acho que um dia vai ganhar. Mas, como profissional, olhando para o que eu vejo de insolvência, de litígios relacionados à insolvência, quando eu vou estudar esportes e entender um pouco mais e aprender aqui com vocês,
eu já penso assim, pô, mas e se a plataforma em que as equipes utilizam para jogo entra num estado de insolvência? Eu penso, mas será que vai entrar em estado de insolvência? O risco é altíssimo, porque ainda são constituídas na modalidade de startups, né, com muito investimento pulverizado. A coisa pode não funcionar, e aí qual a consequência disso nesses contratos com atletas? Quais são os ativos que vão ser alienados para responder pelas dívidas? Então, ainda é um mundo, do ponto de vista de insolvência, também de alto risco e sem respostas. Só para a gente ver que, até no mundo concreto, fora do esporte, quando a gente pensa em falência e clube de futebol tradicional, a gente já não sabe o que acontece. E aí, são aí hoje 16 clubes em recuperação judicial, e se houver o descumprimento de obrigação, pode ter decretação de falência. Nós vamos fazer um pedido em dois dos clubes de decretação da falência. O que vai acontecer? O clube perde o direito federativo de jogar o campeonato? Não perde, vende seus ativos como direito de disputar e alguém compra e assume o campeonato do jeito que está, com a pontuação que está. Então, a lei não trata dessas questões novas e é espaço para uma criação nova. Então, quando nós nos deparamos sobre situação de esportes, é a situação de criação, de contrato, criação de relação, mas isso não tira, como foi muito bem falado aqui por Vicente, Flávio e Antônio, não significa que é um mundo à parte e desligado de tudo que já aconteceu, né? Então, todos aqueles princípios do direito e regras vigentes do direito são aplicadas. Quando veio o mundo de internet, a discussão antiga era um crime praticado pela internet é ou não é um crime, porque não tem um ato típico que é desviar dinheiro pela internet. Cara, é furto, é apropriação, é uma, né, qualquer o crime sexual, então não precisa de uma criação de nova. Então, o que a gente faz é se apropriar desses institutos, mas modificando muito dentro das evoluções da sociedade para ser aplicado no novo direito, né? É assim que penso e fascinado pelo assunto, é assim que penso. E o Geraldo, você tocou num ponto da insolvência, eu vou te trazer mais um questionamento. Como o esporte eletrônico, mais uma provocação, né? Como o esporte eletrônico ele tem um dono, né? Assim, o jogo, existe um dono, a desenvolvedora, que é a detentora da propriedade intelectual do jogo, ela pode simplesmente parar com o jogo, desligar o servidor do dia para a noite. E aí como é que fica essa equipe que se fomenta só por aquele jogo? Como é que fica todo o mercado que ela mobiliza? Né? E isso é comum, não é algo fora do comum. Até porque, bom, eu estou com duas pessoas que trabalham com propriedade intelectual Daí diretamente, a né? Então, importância assim, dos é, contratos, assim, severamente, né? porque a desenvolvedora ela pode simplesmente, todo mundo acha que compra o jogo, né? Ah, eu baixei e comprei o jogo é meu. É. Não, a desenvolvedora pode chegar lá e cancelar seu jogo. Eu tive isso recentemente com um jogo meu aqui da Ubisoft, que eles tiraram, arrancaram do meu videogame aqui, né? Apagaram do servidor, apagaram do meu HD, Não, sumiu. isso Por quê? causa, Eles eu já li resolveram dos tirar. prejuízos emocionais, Sumiu o jogo. dos avanços que você lá envidou seus esforços para conquistar, das fases que você conquistou os efeitos As skins que eu emocionais que isso. comprei, tudo Exata. isso. Acabou. Ela simplesmente apagou o jogo. Mas está nos termos de uso que há uma sessão, né? Que eu comprei a sessão de uso e ela pode tirar. E se esse jogo ele é uma base para uma disputa de esporte eletrônico, você acaba com o cenário, entendeu? Do dia para a noite você pode acabar com o cenário. Então tem vários desafios aí que envolvem. E sem os ativos, né? Porque você vai buscar o quê? Então, rompe todos os contratos, né? Quebra todos os contratos, e aí os lesados vão buscar que ativo para reparar esse dano, né? Exato. Até nesse um cenário parecido com o que você falou, Antônio, são jogadores que são banidos, né? Sim. Porque os termos e condições podem não parecer, mas eles são um contrato, né? Então, muitas vezes as pessoas não leem, mas eles são como qualquer contrato, e o judiciário encara assim, e o que está lá escrito é lei. Então, por isso que é importante, né, essa profissionalização e assim, até é uma questão que atinge os clubes e que tomara que não atinja os jogos eletrônicos, né? O Flamengo, assim, por exemplo, né, a gente estava falando do Flamengo, eu sou mais nada a ver com torcida aqui,
O Flamengo, por exemplo, que é o time que hoje tem maior receita, né? E essa receita é basicamente o quê? A propriedade intelectual. São os contratos de patrocínio, que só os patrocinadores podem se associar à marca Flamengo. Nenhuma outra empresa pode fazer uma associação comercial com a marca Flamengo. E os direitos de transmissão. São basicamente, é disso que o Flamengo vive. A receita lá de 1,3 bilhões de reais é de direitos de propriedade intelectual. Então, e o Flamengo é o clube que tem mais registros de marca no INPI, de todos os clubes do Brasil, e é o único clube que fez um pedido de marca de alto renome, para reconhecer o alto renome da marca Flamengo, e que garante, né, esse registro, ele basicamente, o registro ele, às vezes ele é compartimentado, então você tem quando você vai fazer o registro, você tem que definir, eu quero o registro para alimentos, são classes que a gente chama, né, ou para medicamento, ou para, você não pode ter um para tudo, né? E o Flamengo hoje ele tem para tudo, para qualquer produto. Então, e isso mostra como a profissionalização é importante, né? Essa conscientização o que gera as receitas, né? Basicamente, propriedade intelectual. Então, que o esportes consiga não seguir, não se equiparar ao, ao futebol, né? Aos esportes não virtuais nesse sentido e que seja mais profissional desde o início, tendo essa consciência da importância da proteção da propriedade intelectual e, enfim, de todas essas questões que o E Antônio e o o Geraldo falou, né? esporte eletrônico, ele na sua essência, ele já é uma propriedade intelectual, né? Acho que é mais evidente ainda. A gente é o ambiente da propriedade intelectual ali. Então é um ponto que é relevante que não pode ser negligenciado, né? Não, muito bom. Bom, vocês veem que tem muita discussão, né, dessa área. A gente... Isso que a gente nem falou de data privacy. Então, exatamente. A gente fez um evento, até o Antônio participou lá da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São Paulo, e a gente ficou, inclusive no Dia do Esporte, aí foi bem emblemático você falar sobre direito desportivo no Dia do Esporte, né? E a gente ficou uma manhã inteira falando sobre esportes eletrônicos, então tem muita matéria para a gente discutir. Quem sabe a gente até pensar num evento aí presencial, né, dentro da Câmara, onde a gente consiga abordar todos os temas. Mas por conta do horário, a gente vai ter que, infelizmente, encerrar. E eu queria passar para vocês aí, para as considerações finais, começando por você, Flávia. Agradeço pela presença, sempre engrandecedora. E a gente vai sempre estando aí discutindo, trazendo temas novos aí para enriquecer os nossos núcleos aí. Legal, Caio. Queria agradecer novamente aí pelo convite, por organizar esse evento. Eu acho que a gente precisa mais, sim, dessa discussão. E a beleza desse tema é porque ele conversa com diversas áreas. Então, eu realmente apoio que a gente considere, sim, fazer um evento maior, reunindo os demais núcleos, porque a gente tem aspectos trabalhistas, a gente tem os aspectos de contencioso, da recuperação especificamente, data privacy. A gente não falou aqui, por exemplo, das questões envolvendo crianças e adolescentes. Enfim, tem muita coisa para a gente abordar, e eu acho que a gente conseguir fazer isso de uma forma mais ampla seria muito legal. A ideia foi que a gente, né, trouxesse, né, o tema aqui para a discussão, e usar como termômetro também para a gente criar algo maior, porque eu acho que Antônio, Vicente, Geraldo abordaram o assunto de uma forma bem profunda, mas a gente também tem outras oportunidades aí de discussão, entrar, por exemplo, mais profundamente nos contratos. Existem diversos players, né? A gente falou de desenvolvedor, dos jogadores, mas tem gente de mídia social, temos patrocinadores, temos
uma série de outros. Apostadores também, né? Patrocina. Então, muita gente envolvida, muitos players aí que suscitam as suas discussões específicas, né, do assunto. Então, eu queria, de novo, aqui dar os parabéns e colocar também à disposição para a gente organizar isso envolvendo mais núcleos. Muito bom. Eu também quero agradecer. Aprendi demais hoje, como era previsto, né, Flávia? Obrigado por tanto que aprendi, e com o Vicente também, o Antônio, o Caio. Eu saio daqui com. Aprendi um monte e estou saindo com mais dúvida. Também endosso o desejo de fazer esse evento maior, né? Dá para fazer um dia todo e a gente encerrar ainda com uma partidinha de FIFA. Fica a ideia aí. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Bom, queria agradecer também a participação, o convite. Falar sobre esporte eletrônico para mim, é sempre um prazer falar sobre esse mercado, falar sobre a atuação. E realmente tem muito assunto para falar. Tem muito assunto para falar. Tem toda a cadeia de contratos que existe no esporte eletrônico, tem toda a parte de patrocínio, tem todo o relacionamento, tem toda a parte de como é feita a gestão do time, a parte dos contratos, como hoje os patrocinadores utilizam, como você utiliza a imagem, como você adapta as duas funções que muitos atletas têm, que é o produtor de conteúdo, o streamer, mais o atleta, como esses contratos conversam, como que o mercado das bets envolve hoje no esporte eletrônico e como ele é utilizado. Então tem muita coisa ainda para ser falado sobre esporte eletrônico, dá para a gente fazer um evento e dissecar ainda muito mais todas essas questões. Então, fico aqui, aceito a partida de FIFA aí do Geraldo já. e vamos voltar aqui a falar sobre esportes. Agradeço também, agradeço Caio por organizar, não é fácil organizar, ter que alinhar com todo mundo, tudo. Flávio, Antônio, Geraldo, também aprendi muito. E eu tô sem o meu, eu não tenho PlayStation há muito tempo, mas quando eu estava me preparando aqui para fazer hoje, eu também fiquei com uma vontade de comprar e de voltar a jogar. Então, mas é isso, é um assunto muito rico, é muito interessante também, assim como o esporte em geral, né? Que ele mexe muito com a vida real. Então, também estou aqui à disposição, se vocês precisarem, a gente fazer outros eventos também. Gente, sabe que eu lembrei também que outra coisa é os jogos de realidade aumentada e virtual, né? Você falou que não tem o PlayStation, eu tenho filho pequeno, então eu tenho PlayStation, comprei o óculos de realidade virtual e aumentada do Facebook, da Meta, amei, incrível. Que criam outras possibilidades também. E a evolução é um negócio absurdo, né? Você pega lá o PlayStation 1 para o PlayStation 5, parece uma outra coisa. Um tempo atrás eu fui jogar um PlayStation 1, eu falei, meu, como é que a gente se divertia jogando isso aqui? Agora com o PlayStation 5 parece filme, né? Tá jogando ali E jogadores jogava, né? E falava, nossa, que gráfico real, né? parece real, não sei o que, mas é a Gente, para quem evolução. jogou Atari, tá valendo tudo, tá? Tudo é maravilhoso. Atari, é verdade. Não, legal, gente. Bom, queria agradecer todo mundo que participou aí e que conseguiu, com certeza, ter vários insights aí dentro dos esportes eletrônicos, né? Aqui o Cojur, né, tem, através do Núcleo de Direitos Esportivos, está aberto para quem quiser participar. A gente é um núcleo novo, né? A Flávia está me ajudando até a gente moldar, né, com a experiência que ela já tem de Câmara aí. Direito desportivo é uma área relativamente nova, assim, não. A gente não tem ainda muitos advogados atuantes na área, então é difícil a gente conseguir organizar um evento desse porte aqui. Então, estou muito feliz que a gente conseguiu e trouxe muitos aspectos aí para a discussão. E é isso. Queria agradecer. Desejo a todos uma boa noite e contem com a Câmara Italiana com o Cojur.
Um abraço a todos. Tchau, tchau, abraço, boa pessoal. Boa noite. noite. Tchau, tchau.